Você já se deparou com um personagem na Bíblia que aparece do nada, faz algo extraordinário e então desaparece sem deixar rastros? Um homem tão importante que Abraão, o pai da fé, se curva diante dele e lhe entrega o dízimo. Um sacerdote tão superior que o próprio autor de Hebreus dedica um capítulo inteiro para explicar quem ele era. Um rei tão misterioso que até hoje teólogos debatem sua identidade. Seu nome é Melquisedeque. E hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios do Antigo Testamento. A história começa em Gênesis capítulo 14. Abraão acabou de retornar de uma batalha vitoriosa. Ele havia resgatado seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado por uma aliança de reis invasores. Abraão, com apenas 318 homens treinados, perseguiu esses exércitos, derrotou-os, recuperou todos os bens e trouxe Ló de volta em segurança. Era um momento de triunfo militar. E é exatamente nesse momento que algo extraordinário acontece. Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20 registra: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Pare por um momento. Você percebe o que acabou de acontecer? Um homem chamado Melquisedeque, que nunca foi mencionado antes na Bíblia, aparece subitamente. Ele é rei de Salém, que mais tarde seria conhecida como Jerusalém. Ele é sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon em hebraico. Ele traz pão e vinho. Ele abençoa Abraão. E Abraão, o homem com quem Deus fez aliança, o patriarca escolhido, o pai de Israel, se inclina diante deste rei sacerdote e lhe dá o dízimo de tudo. Agora, aqui está o mistério. Quem é esse homem? De onde ele veio? Por que a Bíblia não nos dá sua genealogia quando ela é tão cuidadosa em rastrear linhagens? Por que Abraão, que não se curvou diante de faraós ou reis, reconhece a autoridade de Melquisedeque? E por que mais de 1000 anos depois, o Salmo 90, versículo 4, declara que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque? Essas perguntas levaram a inúmeras teorias ao longo dos séculos. Alguns dizem que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé, que ainda estaria vivo na época de Abraão. Outros especulam que ele era uma manifestação pré-encarnada de Cristo, uma cristofania, Deus aparecendo em forma humana antes de Belém. Há quem sugira que ele era um anjo, e há aqueles que acreditam que ele era simplesmente um rei sacerdote humano, mas tão único em seu papel que Deus o usou como tipo profético de Cristo. Mas antes de tentarmos responder quem ele era, precisamos entender o que torna esse encontro tão significativo. E para isso, precisamos olhar mais de perto para os detalhes que Gênesis nos dá. Primeiro, o nome. Melquisedeque em hebraico é Malkitsedeque, que significa literalmente Rei de Justiça. Não é apenas um nome bonito, é uma declaração teológica. Ele incorpora a justiça. Ele é Rei da Justiça. E isso importa, porque a justiça é o fundamento do trono de Deus, como o Salmo 89, versículo 14 declara. Segundo, seu título. Ele é Rei de Salém. Salém significa paz. Então Melquisedeque não é apenas Rei de Justiça, ele também é Rei de Paz. E aqui está algo profundo. A ordem importa. Justiça vem primeiro, paz vem depois. Você não pode ter paz verdadeira sem justiça estabelecida. A paz sem justiça é apenas trégua temporária, mas quando a justiça é satisfeita, a paz duradoura pode reinar. Terceiro, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Agora isso é extraordinário. Neste ponto da história bíblica, não havia sacerdócio levítico. Arão ainda não nasceu, a lei ainda não foi dada, o tabernáculo ainda não existia. Mas aqui está um homem que é chamado de sacerdote, não de um deus pagão, mas do Deus Altíssimo, El Elyon,
o Criador dos céus e da terra. Ele é sacerdote de Yahvé, mesmo antes de Israel existir como nação. Quarto, ele traz pão e vinho. Não animais para sacrifício, não incenso, pão e vinho. E para qualquer cristão que conhece o Novo Testamento, esses elementos carregam um peso tremendo. Pão e vinho são exatamente o que Jesus tomou na última ceia, dizendo: "Isto é o meu corpo, e isto é o meu sangue." Melquisedeque aponta para a comunhão, ele aponta para a nova aliança. Quinto, ele abençoa Abraão. Agora isso é crucial. Hebreus capítulo 7, versículo 7 nos diz: "Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior." Melquisedeque abençoa Abraão. Isso significa que Melquisedeque é maior que Abraão. Ele tem autoridade espiritual superior. E se Melquisedeque é maior que Abraão, então ele é maior que Levi, que estava nos lombos de Abraão. Ele é maior que todo o sacerdócio levítico que ainda viria. E finalmente, Abraão lhe dá o dízimo. O dízimo não era uma invenção da lei mosaica, ele precedeu a lei. E aqui, Abraão reconhece voluntariamente que Melquisedeque é digno de receber o dízimo. É um ato de reconhecimento de autoridade sacerdotal. Agora, aqui está onde o mistério se aprofunda. Depois deste capítulo, Melquisedeque desaparece da narrativa bíblica. Não há registro de sua morte, não há menção de seus pais ou filhos, não há sucessor. É como se ele entrasse na história, cumprisse seu propósito e então evaporasse. E por mais de 1000 anos, ele permaneceu um enigma, uma nota de rodapé na história de Abraão. Mas Deus não se esqueceu. No Salmo 110, versículo 4, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, profetiza sobre o Messias vindouro. "Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Aqui, Deus declara sob juramento que o Messias seria um sacerdote eterno, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Por que isso importa? Porque revela algo profundo sobre o plano de Deus. O sacerdócio levítico, embora ordenado por Deus, era temporário, era uma sombra. Os sacerdotes levitas morriam e eram substituídos. Os sacrifícios precisavam ser repetidos continuamente. Nunca podiam realmente remover o pecado, apenas cobri-lo temporariamente. Mas Melquisedeque representa algo diferente. Ele representa um sacerdócio eterno, superior, final. E é aqui que chegamos ao Novo Testamento. É aqui que o mistério começa a se desvendar. O autor da carta aos Hebreus estava escrevendo para cristãos judeus que estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a voltar ao sistema do templo, aos sacrifícios levíticos. E ele precisava mostrar-lhes que Jesus Cristo não era apenas mais um profeta, mais um sacerdote, mais um rei. Ele era superior a tudo que veio antes, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão. E para provar isso, o autor de Hebreus faz algo brilhante. Ele ressuscita a figura de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6 declara: "Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Jesus não se autoproclamou sacerdote. Deus o designou. E Deus o designou não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a lei mosaica, ele não poderia ser sacerdote. Mas ele não precisava ser sacerdote segundo aquela ordem. Ele era sacerdote segundo uma ordem superior, mais antiga, eterna. E então, em Hebreus capítulo 7, o autor dedica um capítulo inteiro para explicar o significado de Melquisedeque. E o que ele diz é absolutamente fascinante. Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, ao qual também Abraão deu o dízimo de tudo, primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz.
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora esse versículo tem gerado muita discussão. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. O que isso significa? Alguns argumentam que isso prova que Melquisedeque era uma aparição pré-encarnada de Cristo. Afinal, quem mais não teria pai e mãe? Quem mais não teria princípio ou fim? Mas note cuidadosamente o que o texto diz. Ele não diz que Melquisedeque literalmente não tinha pai ou mãe. Ele diz que ele está sem registro de genealogia. Na narrativa bíblica, ele aparece sem pedigree. E isso é intencional. Porque todo sacerdote levítico precisava provar sua linhagem, precisava demonstrar que era descendente de Arão, sem genealogia, sem sacerdócio. Mas Melquisedeque não depende de genealogia. Seu sacerdócio não é herdado, é intrínseco. E é nisso que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Jesus também não derivou seu sacerdócio de linhagem humana. Ele é sacerdote pela virtude de quem ele é, não de quem foram seus ancestrais. E então o autor de Hebreus argumenta: se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, por que Deus juraria estabelecer outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? A própria existência da profecia sobre Melquisedeque prova que o sistema levítico era inadequado, era temporário, era sombra. Hebreus capítulo 7, versículos 23 a 25 continua: E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você vê a glória disso? Os sacerdotes levitas morriam. Sua intercessão era interrompida pela morte. Mas Jesus vive para sempre. Seu sacerdócio é eterno. Sua intercessão nunca cessa. Ele pode salvar perfeitamente, completamente, eternamente, porque ele nunca deixa seu posto. E aqui está a aplicação prática para nós hoje. Se Jesus é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isso significa que não precisamos de nenhum outro mediador. Não precisamos de sacerdotes humanos para nos representar diante de Deus. Jesus é suficiente. Se ele vive para sempre para interceder por nós, então nossa salvação é eternamente segura. Não depende de nosso desempenho, depende da intercessão perpétua de Cristo. Agora, voltemos à pergunta original. Quem era Melquisedeque? Era ele uma aparição pré-encarnada de Cristo? Eu não acredito que sim. Porque Hebreus diz que ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, não que ele era o Filho de Deus. Ele era um tipo, uma sombra, uma prefiguração. Assim como a arca de Noé apontava para a salvação em Cristo, mas não era Cristo. Assim como o Cordeiro Pascal apontava para o sacrifício de Cristo, mas não era Cristo. Melquisedeque apontava para o sacerdócio de Cristo, mas não era Cristo. Então, quem ele era? Provavelmente um rei sacerdote humano real, histórico, que governou Salém na época de Abraão. Mas Deus, em sua soberania, orquestrou que nenhuma genealogia fosse registrada, que nenhuma morte fosse mencionada, que nenhum sucessor fosse nomeado. Por quê? Para que permanecesse na narrativa bíblica como um mistério não resolvido, um sacerdote sem começo ou fim registrado, um tipo perfeito do Messias vindouro, que seria sacerdote para sempre. Deus escondeu os detalhes da vida de Melquisedeque porque queria que olhássemos além do homem, para o que ele representava. Ele era um sinal, uma seta apontando para Jesus Cristo. E quando Jesus veio, ele não aboliu o sacerdócio, ele o cumpriu.
Ele se tornou o sumo sacerdote que o sacerdócio de Melquisedeque sempre simbolizou. Pense nisso. Melquisedeque era rei de justiça. Jesus é o justo que justifica os ímpios, como Romanos capítulo 3, versículo 26. Melquisedeque era rei de paz. Jesus é o príncipe da paz que fez a paz através do sangue da sua cruz, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 20. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Jesus deu seu corpo e sangue pela nova aliança. Melquisedeque abençoou Abraão. Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, segundo Efésios capítulo 1, versículo 3. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus é o mediador entre Deus e os homens, conforme 1 Timóteo capítulo 5, versículo 5. Tudo em Melquisedeque aponta para Jesus, e é por isso que seu mistério é tão significativo, porque Deus estava plantando uma pista, um enigma teológico no Antigo Testamento que só seria completamente compreendido à luz de Cristo. Mas aqui está a verdade final que você precisa entender. Se Jesus é seu sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, então você tem acesso direto ao trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 nos diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você não precisa esperar, não precisa de intermediário humano, não precisa se qualificar. Jesus é seu intercessor, Jesus é seu advogado diante do Pai, e ele nunca dorme, nunca falha, nunca morre. Ele vive para sempre para interceder por você. Hoje, neste momento, o mistério de Melquisedeque encontra seu cumprimento em Jesus Cristo. O Rei Sacerdote Eterno está assentado à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que veem a Deus através dele. A ordem de Melquisedeque não era sobre um homem que viveu há 4.000 anos, era sobre o homem-Deus, que morreu há 2.000 anos e vive para sempre. Então a pergunta não é quem era Melquisedeque. A pergunta é: você conhece Jesus, o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Você confia nele como seu mediador? Você descansa em sua intercessão perpétua? Porque se você está em Cristo, você tem um sacerdote que nunca falha, uma salvação que nunca pode ser perdida e acesso que nunca pode ser negado. Deus não deixou o mistério de Melquisedeque na Bíblia para nos confundir. Ele o deixou para nos apontar para Jesus, para nos mostrar que desde o início, desde os dias de Abraão, ele estava planejando um sacerdócio superior, eterno, perfeito, e esse sacerdócio é Jesus Cristo. Então, se este vídeo revelou algo novo para você sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer a suficiência de Cristo e se inscreva no canal para continuar descobrindo as riquezas da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você descanse na certeza de que Jesus, nosso sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, vive para sempre para interceder por você. Amém.